NEAD agora, metade da turma não entregou os trabalhos ainda, que era para ter sido entregue até dia 20, né? Então, nós estamos iniciando aqui a aula hoje do dia 27, prática de ensino 1. Tem lá o trabalho dos constituintes do campo ético, que é para ter sido entregue até o dia 20, mas ainda pode se entregar até, hoje é quarta, até sexta-feira, tá? Porque aí eu vou corrigir, e aí depois que eu corrigir, fica difícil de eu retornar lá para se entregar atrasado. Então, aí fica mais complicado, tá bom? Então, quem ainda não postou lá no NEAD, trabalhos constituintes de campo ético, por favor, postar o mais rápido possível, tá bom? Bom, nossa aula de hoje, a gente vai discutir um pouco um texto que está lá também no NEAD, já disponibilizado para vocês, que é Princípios Éticos e Educação, Pautas de Conduta na Educação Escolar, tá? Então, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai retomar alguns aspectos desse texto que vocês fizeram aí, que são os constituintes do campo ético, e aí a gente vai entrar um pouco na discussão sobre qual a relação da ética com a educação escolar, né? Então, aí nós vamos trabalhar um pouco essa dimensão da ética enquanto presente nos documentos oficiais e a ética nas relações e na conduta escolar. Então, lembrando que essa nossa componente curricular, ela tem essa preocupação de trabalhar com ética, educação e inclusão, né? Ética, educação e diversidade. Então, a gente está fazendo esse caminho aí. A gente começou a falar sobre ética, na primeira aula lá, nós falamos sobre ética. Agora, depois vocês trabalharam aquele texto dos constituintes do campo ético, a gente vai retomar ele aqui alguns aspectos hoje, e a gente vai relacionar o que isso tem a ver com a educação. Por que a educação ela tem uma relação direta com essa questão da ética, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui uns slides, aí eu não vejo quem levanta a mão, então quem quiser falar, abre o microfone para a gente se comunicar, senão eu não vou conseguir identificar, e vai estar essa coisa de gente entrando aí, eu tendo que voltar toda hora. Matheus está entrando. Boa tarde, Matheus. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir o slide aqui, porque aí a gente já começa a trabalhar esses tópicos aí. Alguém tem alguma dúvida, gente, do texto lá que vocês leram? Por que alguns não entregaram ainda? O que aconteceu? Enquanto eu vou abrindo aqui, se vocês quiserem falar, é só perda de time mesmo, de tempo, ou teve alguma questão difícil do texto, não entendeu o texto? O que aconteceu? Quem não entregou, quiser se manifestar aí, por favor. No meu caso, tinha acumulado muita atividade e não deu tempo. Beleza. Ele é uma síntese, né, que tem lá, é bem simplesinho, não é um texto complexo mesmo, não. Beleza, então quem não entregou ainda, estou abrindo aí, mesmo que está atrasado lá, não tem problema, tá, gente? Pode entregar e dá para... Depois que eu fizer a correção, é mais complicado para entregar. Mas, por enquanto ainda, eu vou fazer a correção no final de semana. Então, se entregar até o final de semana, está tranquilo. Questão
visualizando a minha tela aí? Sim, Por favor, professor. fala. Então, ótimo. Beleza, então hoje a gente vai tratar desses princípios éticos e educação, certo? Vamos refletir um pouco sobre essas questões aí que a gente falou na aula passada, o que vocês viram lá no texto e alguns elementos. Aliás, é importante vocês fazerem algumas anotações, quem ainda não fez o texto lá, que isso pode ajudar no texto, né, que vocês vão produzir. Bom, então, como a gente viu lá naquela primeira aula, o campo ético, o campo da ética, né, é o campo dos valores, né? Ele é constituído pelas obrigações que formam os conteúdos das condutas morais, isto é, as virtudes. Então, todas essas palavras, valores, obrigações, condutas morais, virtudes, fazem parte desse arcabouço do campo da ética. Sempre pensando o seguinte: a ética é uma ciência, ela então está voltada para compreender ah, as condutas ou as ações morais, certo? Então, a ética ela é uma reflexão sobre a ação moral, sobre as condutas morais. E aí, esse slide aqui sintetiza o texto lá que vocês viram, a gente vai ver, que vocês leram e que era para ter feito o trabalho, né? E a gente vai ver, então, cada um desses itens aí. Quais são os constituintes do campo ético? Então, o indivíduo tem que ser tratado, tem que ser pensado enquanto pessoa, enquanto sujeito. A sua ação tem que ser de livre vontade, tá? Tem que ser uma ação consciente e automaticamente uma ação de responsabilidade. Então, só podemos pensar em ética quando todos esses 5 elementos aí estiverem contemplados, tá? Nós vamos ver cada um deles agora separadamente. Bom, qual é o conceito de pessoa? Né? O indivíduo ele é tratado como pessoa quando a sua conduta, né, é uma conduta consciente, ou seja, é aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal, certo e errado, permitido e proibido, a virtude e o vício. Portanto, a pessoa é o ser humano que é capaz de deliberar sobre as suas ações. Como que a gente pode pensar isso aí? Por exemplo, uma criança de 2 anos de idade, ela é considerada, do ponto de vista da ética, uma pessoa? Não. Por quê? Porque ela não tem discernimento sobre o bem e o mal, certo e errado, permitido e proibido, o vício e a virtude. Então, do ponto de vista ético, ela não pode ser tratada como uma pessoa. Do campo de vista jurídico, ela só vai ser contemplada como pessoa a partir do momento que ela assumir a responsabilidade de suas ações. Então, se a gente pensar na questão jurídica, vai ser lá a partir dos 18 anos que a pessoa se torna responsável por ela mesma. Até os 18 anos, tem alguém que se responsabiliza pelas ações dela. Então, ela não pode ser responsabilizada pelas suas próprias ações. Tem alguns aspectos aí que vão diferenciar nisso, e aí é o juiz lá, durante o julgamento, é que vai fazer esse discernimento entre uma coisa e outra. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto para que uma pessoa seja imputada eticamente da sua ação, ela tem que estar com essa capacidade de discernimento e de deliberação das suas ações. E aí, se qualquer um desses aspectos não for cumprido, ela não pode ser julgada do ponto de vista ético. Do ponto de vista moral, ela vai ser julgada, mas do ponto de vista ético, ela não pode ser julgada. Bom, segundo aspecto, ela, além de ser uma pessoa, ela tem que ser também um sujeito. Qual é o conceito de sujeito? Aí, na língua portuguesa, a gente tem esses dois conceitos, né, de sujeito ativo e sujeito passivo. Então,
Na verdade, o que está sendo colocado aqui é a ideia do sujeito ativo, tá? Então, o passivo está aí só por uma questão de complementação mesmo, né? Mas o que a gente tem que ter presente para essa questão do julgamento ou da capacidade de julgamento aí, do ponto de vista da ética, é o sujeito ativo. O que é isso? É um sujeito virtuoso, é aquele que controla interiormente os seus impulsos, suas indicações, suas inclinações e suas paixões. Discute consigo mesmo e com os outros o sentido dos valores e dos fins estabelecidos. Indaga se devem e como devem ser respeitados ou transgredidos por outros valores e fins superiores aos existentes. Avalia sua capacidade para dar a si mesmo regras de conduta. Consulta sua razão e sua vontade antes de agir. Tem consideração pelos outros, sem subordinar-se nem submeter-se cegamente a eles. Responde pelo que faz, julga suas próprias intenções, recusa a violência contra si e contra os outros. Então, esses aspectos aqui são os aspectos que fazem de uma pessoa, né, um sujeito. Então, a gente falou de indivíduo. O indivíduo, ele não pode ser culpado eticamente dos seus atos, mas se esse indivíduo já ganhou um aspecto de pessoa, ele já pode ser imputado. Se ele é um sujeito, ou seja, se ele consegue deliberar, se ele consegue, se ele tem condições de avaliar as suas condutas e reger as suas condutas a partir dessa avaliação, então ele já é um sujeito e aí também ele pode ser julgado a partir da, da visão da ética. Entende por que uma criança não pode ser julgada nesse sentido? Porque ela não tem essa capacidade de dar a si mesma as regras de conduta, né? Ela obedece regras exteriores, mas ela não tem condições psicológicas, de amadurecimento psicológico para controlar a sua própria ação, tá? O terceiro aspecto, a vontade. Então, o que é vontade? É um poder deliberativo e decisório do agente moral para que exerça tal poder sobre o sujeito moral. A vontade deve ser livre, isto é, não pode estar submetida à vontade de outro, nem pode estar submetida aos instintos e às paixões, mas, ao contrário, deve ter poder sobre eles e elas. Então, vamos pensar assim: eu tenho muitas vontades, todos nós temos muitas vontades. Tem hora que a gente tem vontade de bater em alguém, tem hora que a gente tem vontade de matar alguém, tem hora que a gente tem vontade de se matar, né? Mas é uma vontade do impulso. Então, essa vontade não conta. O que é essa vontade aqui para o ponto de vista da ética? É a vontade aquela que é planejada, aquela que é controlada, aquela que é deliberada, tá? Então, uma coisa que você faz por impulso não tem a ver com sua vontade, tá? Por isso aí, ó, ser dotado de vontade, de capacidade para controlar e orientar desejos, impulsos, tendências e sentimentos, para quem estejam em conformidade com a consciência e de capacidade para deliberar e decidir entre as várias alternativas possíveis. Então, a vontade é a vontade livre, é a vontade planejada, é a vontade, não é o impulso, tá? Não é aqueles desejos loucos que a gente tem num determinado momento que você para, pensou e aí fala, não, pelo amor de Deus, não quero isso não, né? Mas é essa vontade aí consciente, deliberada, tá? O quarto passo é a consciência. Então, olha, pessoa, sujeito, vontade, e a vontade atrelada à liberdade, né? Consciente, né? Então, são esses elementos todos que têm que estar presentes para que uma pessoa possa ser julgada do ponto de vista ético. Então, reconhecer-se como capaz de julgar o valor dos atos e das condutas de agir em conformidade com os valores morais. Isso é consciência.
Manifesta-se na capacidade de deliberar, volta mais uma vez a palavra lá da pessoa, né? Diante de alternativas possíveis, decidindo e escolhendo uma delas antes de lançar-se na ação. Tem a capacidade para avaliar e pesar as motivações pessoais, as exigências feitas pela situação, as consequências para si e para os outros, a conformidade entre meios e fins, a obrigação de respeitar o estabelecido ou transgredi-lo, se o estabelecido for imoral ou injusto. Então, ó, pessoa livre de vontade, né, consciente e com todas essas deliberações aí, certo? Responsabilidade. Então, tudo isso aí, todos esses aspectos anteriores vão desencadear nesse aspecto da responsabilidade, ou seja, quem pode ser responsabilizado por um ato do ponto de vista da ética? Aquela pessoa que agiu livremente, que estava consciente, que deliberou sobre a sua ação, que conseguiu pesar os efeitos da sua ação, então ela pode ser responsabilizada por essa ação. Tá? Se alguns dos aspectos anteriores não forem respeitados, então eles não têm esse peso, vamos pensar assim, da questão de imputar a responsabilidade à pessoa, tá bom? Então, o que é essa responsabilidade? Ser responsável por suas ações, seus sentimentos e pelas consequências do que faz e sente. É reconhecer-se como autor da ação, avaliar os efeitos e consequências dela sobre si e sobre os outros, assumi-la bem como as consequências, respondendo por elas, é ser livre, isto é, ser capaz de oferecer-se como causa interna de seus sentimentos, atitudes e ações, por não estar submetido a poderes externos que forcem ou constranjam a sentir, a querer fazer alguma coisa. A liberdade não é tanto o poder para escolher entre os vários possíveis, mas o poder para autodeterminar-se, dando a si mesmo as regras de conduta. Tá? Então, são esses 5 elementos aí que vão fazer parte da capacidade de se perceber, né, enquanto sujeito no mundo, enquanto pessoa, enquanto alguém que pode ser responsabilizado pelos seus atos. Então, eu queria ouvir vocês agora um pouco sobre esses aspectos, que aí foram os aspectos que vocês trabalharam lá no texto, né? E para ver o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, para a gente discutir um pouco isso. Então, eu gostaria que vocês abrissem o microfone e falassem um pouco sobre esses aspectos aí. Se ninguém se oferecer, eu vou começar a chamar aqui. Eu não tinha parado para pensar por esse lado da criança, de que a criança ela não tem aquela formação ainda, né? Aí eu nem pensei em colocar isso no texto, de que, porque assim, a criança, né, ela não tem aquela formação, ela vai muito pelo que os pais acham, pelo que ela vê dos colegas, e também a gente mesmo, né? A gente também, às vezes, é deixado de ser influenciado. Não são todas as pessoas que têm a capacidade de formular as próprias opiniões, né? O que mais, gente? Vou fazer uma perguntinha, então, para ficar melhor a nossa conversa. Antes de eu fazer a perguntinha, deixa eu apresentar a Letícia. Letícia, se você puder abrir a câmera e o microfone aí. A Letícia, gente, ela é eu nunca sei o nome, né? Monitora, mediadora virtual, né, Letícia? Isso. Boa tarde, professor Éder, tudo bem? Boa tarde, Letícia, tudo bem? Isso, eu serei a mediadora nesse 2º semestre. Eu já tive participando como mediadora no primeiro, essa é a 2ª vez. Aí eu vou estar auxiliando essa turma e o que vocês precisarem em relação à comunicação com o professor,
ou alguma dificuldade com o NEAD, ou com o Classroom, ou qualquer plataforma virtual, aí pode entrar em contato comigo. Eu não sei se eu cheguei a mandar o contato no grupo, eu acho que não, mas depois eu mando direitinho no grupo de vocês, pelo Pode professor. colocar aqui no chat, ô Letícia, o seu Ah, contato. sim, vou colocar. Já coloca. Você está no grupo deles? Eu acho que não. Não. Eu te coloco lá, não tem problema não. Ou alguém que é administrador do grupo, todo mundo é, gente? Alguém poderia colocar a Letícia, então, lá no grupo, por favor? Tá, Senão joia. Eu vou mandar meu contato, aí quem puder me coloca. Aí qualquer coisa que precisar, pode falar comigo, que se eu não puder ajudar, aí eu vejo quem pode. Inclusive de conteúdo, viu, gente? A Letícia é muito boa aluna, então, assim, se alguém tiver alguma dificuldade de conteúdo, de matemática ou de química mesmo, Eita, aí pode contar com a Letícia, que ela é boa aluna, ela é estudiosa, ela gosta de ajudar, então ela pode ajudar vocês aí no que vocês precisarem, tá? posso sim, no que eu puder eu ajudo sim. Obrigada, professor. Eu pedi para ela entrar aqui, porque assim, quem não a conhece, pelo menos fica visualmente conhecendo, né? E É uma aí turma nova, né? pode Mas não, recorrer a ela, tá bom? Letícia, tá você não bom. precisa ficar na aula, não, tá? Pedi só para você entrar, para você dar um alô aqui pro pessoal, Tá, porque joia. assim as pessoas já ficam te conhecendo. Mas bota seu contato aí no chat, e aí o pessoal já se inclui no grupo, tá bom? Tá, joia. Obrigada. Até mais. Valeu, Letícia. Abraço. Saudade. Abraço. Gente, então vamos lá. Vou fazer uma perguntinha para vocês, voltando aqui para o nosso conteúdo. Por que quando uma pessoa comete um crime muito cruel, muito escandaloso, que deixa as pessoas perplexas e tal, uma das primeiras coisas que o advogado pede é um exame de sanidade mental. Tipo, a pessoa matou a outra lá, uma mulher matou o marido, vou pegar esse caso que é muito comum, tá? Por que uma das primeiras coisas que o advogado de defesa dessa pessoa pede é um exame de sanidade mental? Diga, Tainá. Porque ele pode ter, tipo, esquizofrenia, tá? Que aquilo ali é apenas uma brincadeira e que não tá fazendo mal a ninguém. Ok, beleza, boa resposta. O que mais, gente? Quem pensa outra coisa diferente A Manuela está colocando que a sanidade mental tem influência na vontade. Legal, isso mesmo. Seria porque se for provado que ele não tem a sanidade mental, ele não poderia ser responsabilizado pelo crime. Exato, exatamente. Então, qual aspecto desses 5 aspectos que a gente falou que uma pessoa louca, vamos pensar, né? Não, quem não tem sanidade mental é louco. Qual desses 5 aspectos que uma pessoa insana, né, não estaria correspondendo? Vamos pensar aí. Ela pode ser entendida como pessoa? Volta lá no Seria conceito consciente, de professor? pessoa. Isso, Davi. Então, ela não tem consciência do que ela está fazendo. Então, automaticamente, ela não pode ser responsabilizada por aquilo que ela está fazendo, né? Se a gente pegar lá no conceito de pessoa, ó, uma pessoa, um louco, né? Ele não tem consciência, né? Ele não consegue diferir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o permitido e o proibido, entre o vício e a virtude. Então, automaticamente, ele não pode ser pensado como pessoa, né? Então, aí automaticamente ele não é sujeito, automaticamente a vontade dele não é livre, porque se ele não está agindo conscientemente, então ele não tem vontade, e automaticamente ele não pode ser responsabilizado pelo crime que cometeu. Ah, mas poxa, sim, tem vários aspectos aí. Então, o que vai diferenciar? Então, por exemplo, se foi um crime planejado, aí já tem um outro aspecto, porque
teve tempo de pensar, teve tempo de voltar atrás, teve um tempo de se reorganizar a conduta consciente. Se é uma coisa involuntária, que aconteceu numa situação de opressão, sei lá, de impulso, então aí já tira esses aspectos. Então, assim, só para a gente diferenciar, e eu prometo que eu não vou bater mais nessa tecla. Então, do ponto de vista moral, é proibido matar. Ele matou, está errado. Ponto final. É imoral, certo? Do ponto de vista ético, eu tenho que pegar todos esses 5 aspectos para julgar. E aí uma coisa que é imoral pode não ser antiética. Então, ele matou, mas ele matou porque estava numa situação, sei lá, estava numa briga ali, e aí naquela briga, naquele impulso, ele cometeu aquele crime. É imoral, ponto final. Mas não é antiético por quê? Porque ele não planejou, ele organizou, ele não fez a coisa total, no sentido do ponto de vista da consciência. Parece simples, mas é complicado. Então, por exemplo, vamos pensar uma pessoa que estava dirigindo bêbada e atropelou e matou uma outra pessoa. Então, do ponto de vista dela estar dirigindo bêbada e matar outra pessoa, não existe um julgamento ali antiético, tá? Por quê? Porque ela não estava consciente, ela não fez de livre vontade, ela não fez por uma opção dela, certo? Ela não planejou aquilo. Mas, por outro lado, ela, enquanto consciente, enquanto pessoa antes de beber, ela sabia que se bebesse, ela não poderia dirigir. Então, ela vai ser julgada não pelo crime da morte que ela cometeu, mas ela vai ser julgada pelo crime de ter bebido, mesmo sabendo que ela ia dirigir depois. Então, assim, aí tem que separar as coisas para conseguir fazer o julgamento, tá? Beber é imoral? Não. Mas beber sabendo que vai dirigir, aí já é um ato imoral e é um ato antiético. Porque antes de beber, a pessoa está consciente, ela está sabendo das condições dela, ela está sabendo que ela pode perder esse nível de consciência e que ela pode perder essa sua capacidade, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado e tomar muito cuidado no uso dessas duas palavrinhas. Muitas vezes a gente usa moral e ética como sinônimos, tá? Mas elas têm que ser diferenciadas. Moral está relacionada com a nossa vida diária, com o que a gente faz, com os nossos hábitos e costumes. A ética, ela tem princípios universais, princípios gerais, e ela é muito mais racional do que do dia a dia. Então, a nossa ação, ela sempre vai ser uma ação moral, tá? Embora existam aspectos aí da nossa capacidade que são éticos, mas ela é uma ação moral. Só para dar um outro exemplo assim, bobinho. Então, por exemplo, todos nós sabemos que não pode jogar papel no chão. Aí eu chupo uma balinha e seguro o papel na mão até a hora que não tiver ninguém olhando e eu pego e jogo no chão, tá? Então, essa conduta minha, ela ainda é uma conduta moral forçada pela externamente, de fora para dentro, tá? Então, ela é uma obrigação. Eu faço por obrigação. Se não tiver ninguém olhando, então eu pego e não faço, tá? Então, é uma coisa meio assim, todos nós temos, tá, gente? A maioria de nós temos, pelo menos. Quando é que ela vira uma... Só um minutinho, Marcela. Quando é que ela vira uma obrigatoriedade? Quando eu pego essa regra exterior e interiorizo essa regra. E aí ela deixa de ser uma regra de fora e passa a ser uma regra minha. Então, aí, essa minha ação, ela já passa a ter uma
obrigatoriedade, que não é externa, mas é interna, é eu comigo mesmo. Então, é aquele hábito que, se eu internalizei essa regra e ela passou a ser minha, eu vou ficar 2 horas com esse papelzinho na mão se eu não achar uma lata de lixo, ou eu vou guardar esse papelzinho na minha bolsa, mas eu não vou jogar no chão, porque eu internalizei a regra. Então, agora ela não é mais uma regra exterior, ela é uma regra internalizada por mim. Diga, Marcelo. Professor, só uma pergunta. Porque o senhor estava falando de crime, não sei o quê, né? E, tipo assim, na questão de legítima defesa, é um ato imoral. Sim. Então, é isso que o juiz vai julgar. Se foi um ato que você cometeu, mas você não planejou, você não organizou, você não teve tempo de pensar antes dele, de voltar atrás antes de cometer e tal, é um ato de legítima defesa, normalmente ele é um ato impulsivo ali daquele momento, né? Então, mesmo sendo imoral, ele não é antiético, tá? Então, por que é imoral? Porque existe uma regra dizendo que é proibido matar. É uma regra moral, dada pela religião, pelos hábitos nossos e até pela necessidade de conservação da humanidade. Tá? Porque se não existisse essa regra, a gente mataria uns aos outros assim, sem nenhum escrúpulo. Né? Então, é uma regra que vem da preservação da humanidade até os aspectos religiosos e assim por diante. Entendido, Marcela? Mas aí, professor, então nesse caso, só seria um ato imoral? Ele não seria antiético? Isso. Ele Entendi, não é antiético, ele é imoral. entendi, obrigada. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque nem tudo que é moral é ético, nem tudo que é imoral é antiético. Tá? Por quê? Porque a ética tem um olhar de fora, a moral tem um olhar de dentro da sociedade. Então, a moral ela está presa às regras sociais daquele grupo social ali. A ética não, a ética é um olhar exterior. Vou dar um caso aqui que foi bem polêmico uma época aí, vocês talvez nem lembrem, vocês são novinhos, mas existe uma modelo muito famosa, Naomi, se eu não me engano é o nome dela, é uma negra, e que ela denuncia um hábito que é moral dentro das regras da cultura da sociedade que ela vivia lá, que é o quê? Chega uma certa idade, as crianças, as meninas, são mutiladas, né, pelas mães, pelos pais, elas cortam, retiram o clítoris da menina, né? E porque a menina não pode sentir, a mulher não pode sentir prazer. Então, dentro daquele grupo social, dentro daquela cultura, isso é moral. Isso eles fazem, muito, inclusive ela denuncia, porque muitas meninas morrem de tétano, porque é cortado com uma gilete, com coisas muito sem higiene, sem nenhum cuidado, assim. Mas é um hábito cultural daquela cultura lá. Dentro daquela cultura, isso ninguém vai nem questionar, porque está ali, é próprio daquele grupo social. Do ponto de vista ético, que é de fora daquela cultura, a ONU e vários outros órgãos vão tentar interferir naquela cultura, interferir assim, tentar mostrar que aquilo é uma coisa, é uma mutilação, é um absurdo que é feito com as mulheres, né, com as meninas ali e tal, não sei o quê, para mudar aquele hábito. Só que de fora também não pode haver uma interferência direta lá dentro, porque também seria antiético, porque está mexendo com hábitos e costumes de uma cultura, né? Então, o que a ética vai fazer? Vai provocar a discussão interna para a mudança de um hábito que é cultural. Então, os órgãos não governamentais e universais aí, né? Eles vão provocar elementos dentro daquela cultura para abrir a discussão
para que aquele hábito mude e para que aquela situação se reverta de alguma forma e pare de tratar os seres humanos, as mulheres, daquela forma, que é um absurdo, tá? Então, a ética sempre vai ter esse olhar. Eu não lembro quem foi que me mandou um WhatsApp aí questionando qual a diferença de princípios, né, e regras, né? Existe uma diferença. As regras, elas são pontuais, elas são de um determinado grupo, de uma determinada cultura, num tempo e num espaço. Os princípios, eles são universais, eles estão fora daquela cultura. Então, o que são princípios éticos? A dignidade, tratar todo mundo como pessoa, o respeito à diversidade, isso é princípio, tá? Aí a regrinha lá do dia a dia é outra coisa. Aí essa regrinha, essa lei e essa orientação que vai ter lá no grupo social, ela vai dar uma diferença de um grupo para o outro, de um sistema para outro, tá bom? Claro isso, gente? Alguma dúvida nesse ponto? Vocês estão muito quietinhos, vocês estão aí? Ok, então vou continuar a apresentação. O que isso tem a ver com a educação, né? O que a gente pode pensar a partir dessa questão da ética, né? A questão da educação. Então, o que é uma educação ética, né? Uma educação ética é uma educação que forma sujeitos autônomos. Olha lá, pega lá o conceito de sujeito, lá dos constituintes do campo ético, né? Sujeito autônomo é é até uma redundância isso aí. Todo sujeito tem que ser autônomo, né? Então, é uma pessoa consciente, responsável, capaz de deliberar entre o justo e o injusto, capaz de julgar os valores de uma determinada sociedade e decidir se cumpre ou transgride tais valores. Então, assim, ser ético não é simplesmente cumprir as regras de uma sociedade, mas se você não concorda, se você acha que aquelas regras elas não tratam as pessoas com dignidade, então é preciso transgredir essas regras, tá? Então, uma educação ética é a educação que veja o ser humano em sua integridade, que valoriza o respeito às diferenças e valoriza a dignidade humana. Então, olha, todos esses elementos aí são importantes para a gente, essas palavrinhas são importantes, tá? Então, uma educação ética forma sujeitos, ela trabalha com conceitos de justiça, tá? Ela é capaz de julgar valores. Então, quando a gente está numa educação informal, numa educação lá no nosso ambiente de casa, ela não tem essa preocupação ética, porque ela vai trabalhar com os valores que são determinados por aquele grupo social. Quando eu vou para a escola tem uma obrigação de abrir esse leque. Então, a escola, muito mais do que trabalhar com os valores morais, ela precisa trabalhar com os valores éticos, com os princípios da ética. E aí ela precisa ver o ser humano com integridade, respeitar essas diferenças entre os grupos e as pessoas, tá? E valorizar a dignidade humana. Por quê? Né? Porque a gente trabalha numa dimensão desse conceito de dignidade, tá? Então, o que é dignidade? Qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor de respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade. Então, o que é uma pessoa, né? Uma pessoa é aquela que é digna de respeito e consideração, tá? A gente vai ver. Isso é muito mais real no papel, na lei, do que na prática diária. Então, a lei ela está trabalhando também com princípios éticos, tá? Implicando um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra
todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venha a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável. Então, aqui nós temos um princípio ético, né, de direitos e deveres fundamentais. Então, quais são os direitos? Toda pessoa tem o direito a uma existência mínima de vida saudável, tá? Ah, mas tem um monte de... Sim, nós estamos falando da ética, nós estamos falando do ideal e não do real, tá? Então, o que é a dignidade? Dignidade é propiciar e promover a sua participação ativa corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos demais seres humanos. Então, olha, esses elementos todos aqui, né, são os elementos que vão formar esse conceito de dignidade humana. E é isso que a educação tem que trabalhar, tá? A educação não tem que ser moralista, a educação tem que ser ética. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. A dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º do inciso 3 da Constituição Federal do Brasil. Está aqui, ó. Constitui um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Sua finalidade, na qualidade de princípio fundamental, é assegurar ao homem um mínimo de direitos que devem ser respeitados pela sociedade e pelo poder público, de forma a preservar a valorização do ser humano. A dignidade da pessoa humana é um fundamento da República, por ser um valor central do direito ocidental que preserva a liberdade individual e a personalidade. Portanto, um princípio fundamental, alicerce de todo ordenamento jurídico pátrio, não há como ser mitigado ou relativizado sob pena de gerar a instabilidade do regime democrático, o que confere ao dito fundamento caráter absoluto. Então, a dignidade humana está garantida na Constituição Federal do nosso país e a escola é um espaço privilegiado para esta garantia. Agora vamos ver essa chargezinha aí. Então está lá na Constituição. Todo brasileiro tem direito à moradia. Aí a mulher, né, sarcasticamente dizendo. Agora lê aquele pedaço bonito que fala da comida, da saúde, então, a dignidade, né? Todo brasileiro tem direito à comida, todo brasileiro tem direito à saúde. Ah, mas professor, fala que tem direito, mas na prática não tem. Nós estamos falando do ideal, nós não estamos falando do real. E aí, se a gente não tiver esse ideal, a gente não tem o porquê lutar, né, para uma relação de dignidade. Então, é no valor da dignidade da pessoa humana que a ordem jurídica encontra o seu próprio sentido, sendo o ponto de partida o seu ponto de chegada, na tarefa de interpretação normativa, consagra-se, assim, dignidade da pessoa humana como verdadeiro sujeito internacional da defesa do ser humano está atrelada a essa questão da dignidade da pessoa humana. Então é isso, essa primeira parte, e eu gostaria agora de ouvir um pouco de vocês, o que vocês pensam, né, sobre essas questões que a gente tratou aqui. E por quê, né, a pergunta principal é por que a escola não deve trabalhar com os valores morais e sim com os princípios éticos. Quem poderia... Vamos deixar quem não. Vou aqui na minha listinha. Ei, Davi, você é o primeiro. O que você acha, Davi? O porquê de praticar uma ética em vez de moral? Olha, creio que porque ética seria alguma coisa que seja cultuada por uma única unidade cultural, não por uma pluralidade, que pode ocorrer em várias ocasiões. Sim, uma boa resposta. Emanuele. Deve abrir o microfone, Emanuele. Eu
Eu acho que é porque a moral pode envolver cultura, essas coisas, e várias pessoas podem ter culturas diferentes, então ideias de moral diferentes. E a escola talvez não tenha como abordar todas elas. Ótimo, essa é uma resposta muito boa. Do Davi também estava boa, a sua complementou legal. Emily, ajuda a gente aí. Emily está aqui ainda? Não, Emily não está aí não. Gabriel, o que você pensa disso aí? Puder usar exemplos também. Gabriel, você não Opa, perdão. Tava falando com o microfone desligado. Professor, eu não penso muito diferente dos colegas não, da Emily e do Davi, que tem que tratar dos direitos éticos, mais os direitos éticos, porque tem que abranger mais as coisas. Não pode focar muito em uma coisa para que a própria criança possa decidir o que ela acha válido ou não. Caroline, colabora com a gente aí. Catarine, se puder abrir o microfone. Quem puder, gente, vamos lá. Se candidate aí. Catarine, diga. Pode, desculpa. Pode falar. Eu acho que realmente essa questão de discutir valores morais, não que seja totalmente proibido ou que a gente não deva nunca falar, mas sempre lembrar dos conceitos principais, né, de que moral é uma coisa que está sujeita a valores, a culturas, né, a algumas interpretações um pouco mais individuais ou até locais, né, não individuais em si, mas eu acredito que mais locais. Mas não acho que isso deva ser um assunto fora da escola, mas que seja abordado com esse entendimento, que não é algo universal, que provavelmente aquela população daquela região pensa dessa forma, até porque a criança vai estar sujeita a essa realidade também, a criança, o adolescente, enfim, né? Mas que isso seja sempre lembrado e seja diferenciado daquilo que é ético, que é mais universal e que é aceito, né, de maneira geral. Marcela? Professor, eu ia falar basicamente isso aí também. Isso e o que a Emily falou, porque a ética, ela é mais universal, né? E a moral, ela é mais restrita. Então, eu acho que é mais, assim, mais importante trabalhar com a ética justamente porque vão ter várias pessoas de vários lugares diferentes e às vezes o que pode ser algo imoral para uma não é para outra. Exatamente. Eu acho que eu falei para vocês semana passada, né, uma aula passada, aquela questão do professor pegar os seus valores morais, colocar numa caixinha linda, maravilhosa, e deixar na porta da sala de aula. Porque na sala de aula, ele é um representante público. E enquanto representante público, ele tem que fazer jus ao que está na Constituição Federal. Então, até as suas opiniões, as suas crenças, a sua maneira de pensar, ela tem que ser colocada de lado para que venha a público essa coisa mais universal, né? E dos dois lados. E o aluno precisa compreender isso também. E às vezes acontece muito problema. A gente tem muito problema nas relações pessoais na escola, exatamente por isso, porque o aluno às vezes se escandaliza com uma coisa que o professor falou, porque para a cultura e os hábitos do professor aquilo é uma coisa natural, e às vezes acontece o contrário também, o professor se escandaliza com uma coisa que o aluno falou, mas que na cultura e na casa daquele menino, no ambiente que ele vive, aquilo é uma coisa totalmente natural, né? Então, esse parâmetro, lembra do primeiro slide que eu mostrei para vocês? É uma linha muito tênue que separa a moral da ética. E a gente precisa tomar muito cuidado com o papel social que a gente está vivendo. Então, assim, uma coisa é a sua vida particular,
outra coisa é aquilo que você está representando naquele momento que você está vivendo ali. Então, assim, você, professor na sala de aula, ou melhor, vou trocar, eu, professor na sala de aula, não sou o Éder da minha vida particular. O Éder da minha vida particular é um Éder que está lá na sua vida particular. Eu, aqui na sala de aula, sou um Éder representante de um poder público e eu preciso, então, trazer à tona aqui essas ideias do público, né? A Vitória está dizendo aqui, na medicina mesmo é essencial. Caso da medicina de 10 anos, abusada, que ficou grávida e o médico teve que usar o lado ético. Exatamente. Isso na medicina, em qualquer lugar que você esteja representando publicamente. Então, por exemplo, se a medicina é no hospital público, então eu estou ali como um ser, como um médico, como um ser público, entendeu? E aí é que os valores morais, eles têm que ser colocados de lado, e o que vem entrar ali são os princípios éticos. Então, são coisas muito mais universais, que vão além das minhas crenças, além dos meus hábitos, além dos meus costumes, mas que entram numa perspectiva mais ampla, que eu preciso respeitar. Se eu não respeitar isso, eu não respeito a diversidade. Por quê? Porque a gente tem um péssimo hábito de achar que o que a gente pensa é correto e o que os outros pensam não é correto, né? Por quê? Porque a gente foi criado daquele jeito ali. Então, quando a gente vai para a escola, a gente sai desse ambiente que é o ambiente da casa, e aí na escola a gente confronta vários valores e várias maneiras e condutas de viver. E aí a escola é um ambiente que precisa acolher todos esses valores, essa diversidade. Acolher não quer dizer concordar, mas ela precisa acolher e levar a uma reflexão, para que essa reflexão provoque uma mudança de conduta. E essa mudança de conduta tem que ser feita a partir do princípio da dignidade. Ou seja, todo mundo tem que ser respeitado naquilo que é, no seu jeito de ser, na sua maneira de pensar, mas respeitar não quer dizer concordar. Então, o respeito, ele leva a uma discussão, e essa discussão pode levar ou não a uma mudança de pensamento. Mas isso não requer, não é necessariamente vai mudar o pensamento, mas ajuda a refletir. E ajudando a refletir, pode mudar hábitos e costumes. Tá? Então, a escola é um ambiente privilegiado, tá? Para que a gente alcance esse processo de dignidade humana. Dignidade de dar voz e vez a todos que pensam e fazer com que as pessoas consigam refletir sobre as suas formas de pensamento. Tá? Então, isso é super importante, isso tem que ser super valorizado, isso tem que ser treinado pela gente, por vocês todos que pretendem aí ser professores, para que vocês possam, quando forem atuar em sala de aula, ter essa dimensão ética, né? Isso não é perder os seus valores morais, mas é colocar os seus valores morais num outro âmbito, na sua vida diária. A Tainara está dizendo aqui, a ética é universal, enquanto a moral vai divergir de cada ser, vai diferenciar, né? Não é de cada ser, é de cada grupo social, tá? É que cada ser representa um grupo social, um grupo, né? Pode ser natural para mim, para outra pessoa, pode ser um choque, exato. Só, sei que é o jeito de escrever aí, Tainara, mas é assim, na moral não existe nada natural, tudo é aprendido, tudo é costume, tudo é hábito. Tá? Então, todos os valores morais,
eles estão atrelados a um hábito, a um costume, a um grupo social. Tá? Então, nenhum valor, nenhum valor moral é natural. Todos eles são aprendidos. Tá? A gente aprende na nossa vivência antes de sair da barriga da mãe. Tá? Eu não sei se eu já dei esse exemplo aqui para vocês, mas eu dou muito esse exemplo. A criança já começa a sofrer interferências morais antes de nascer. Está na barriga da mãe e a mãe já está escolhendo se a cor da roupa vai ser rosa ou azul. Tá? Então, isso aí já é uma interferência moral. Não tem nada de natural. Tá? E aí, quando a gente quebra essas regras morais, a gente já meio que se assusta. Mas porque foi ensinado para a gente que aquilo era natural, mas não tem nada de natural naquilo. Tudo é hábito, tudo é costume, tudo foi construído a partir de uma regra existente num grupo social. Tá? Então, nós somos frutos disso. Nós fomos criados e a nossa cabeça foi organizada. Ah, mas não muda? Muda, mas demora muito para mudar. É uma coisa assim que leva muito tempo. E quando a gente acha que está muito bem resolvido, que é aberto, que não sei o que, de repente vem umas coisas ainda e dão umas rasteiras na gente, porque não é simples mudar uma coisa que vai impregnada na gente desde que a gente nasceu. Então, tem algumas coisas assim, e eu falo muito isso, que a representante da moral e dos bons costumes é a mãe. Né? A mãe, na nossa sociedade, que é uma sociedade patriarcal e, de certa forma, matriarcal na questão dos valores. Né? Então, quando o filho faz as coisas certas, ele é filho do pai. Quando ele faz as coisas erradas, aí o pai fala para a mãe, tá vendo o que seu filho fez? Né? Então, a mãe, na nossa sociedade, ela tem um peso moral muito forte. Né? Se a gente vê uma criança sem educação, dando birra em algum lugar, a gente fala assim, essa criança não tem mãe, não? Ninguém pergunta se ela tem pai. A gente pergunta se ela tem mãe. Né? Então, a mãe, ela é o repressor, vamos pensar assim, que a gente incorpora, né? Que fica incorporado na gente. Então, a gente, por exemplo, eu já, na minha idade, né, velho como estou, às vezes faço alguma coisa que eu fico pensando assim, nossa, se a minha mãe me visse fazendo isso, ela ia ficar muito brava, né? Minha mãe já morreu tem 2 anos, mas a mãe incorporada, a mãe que eu tenho internalizada em mim, é ainda uma mãe, do ponto de vista da sociedade, repressora e que mantém vários elementos assim da cultura, né, impregnados no sentido de cumprir regras e de por quê? Porque a mãe é aquela que fica corrigindo a gente o tempo todo, que põe de castigo, que bate, que ela então que adestra, né, a gente, que molda a gente para viver nessa sociedade que a gente nasceu, né? E aí, então, ela vai dar os parâmetros, e aí, desde pequenininho, então, desde antes de nascer, a gente já começa a incorporar esses valores dessa sociedade. E aí, quando a gente se confronta com outros valores, a gente meio que se assusta, porque a gente acha que os nossos valores são naturais e eles são, então, os certos. E os outros, que não coincidem com o nosso, são os errados. E aí a gente precisa, então, ter um controle disso. O que vai dar o controle disso? A nossa capacidade de reflexão, a nossa capacidade de conversar, dialogar, debater, e aí isso vai abrindo, então, a nossa cabeça e vai mudando algumas coisas. Só que mudança de valores, de hábitos, de costumes, é muito lenta. Então, para mudar um hábito, sei lá, a gente leva 100 anos, né? Então, não é uma coisa assim que a gente olha e fala assim, mas isso é natural. Não, não é natural. É social, é aprendido, é
realizado, é feito, né, por um grupo social, e esse grupo social tem uma interferência direta no nosso modo de ser. Isso mexe com o nosso organismo como um todo, não é só com o psicológico, não, tá, gente? Isso mexe com o nosso corpo, mexe com a nossa mente, mexe com a nossa vontade de querer, até com a vontade de não querer, com o desânimo, com a depressão e assim por diante. Tá? Então, todos esses elementos eles estão envoltos aí nessa questão. A moral ela tem uma força muito grande na formação do nosso ser, da nossa personalidade, do nosso caráter. Né? Quando a gente para pensar nas palavras, o que é a personalidade? Persona, vem de personagem. Né? Então, qual é o papel social que a gente tem nesse mundo? E aí esse papel social ele vai direcionar algumas ações. Então é isso que a moral faz com a gente. Ela conduz as nossas condutas, as nossas ações. Tá bom? Algum outro aspecto aí que vocês querem compartilhar? Senão a gente vai entrar no outro texto agora que vai falar da questão das pautas de conduta na educação escolar. Gente, vocês estão muito quietinhos. Gente. Esse texto, então, eles me falam, eu vou, né? Ele vai tratar nessa mesma linha que a gente vinha falando de agora, né? Da questão da ética na escola, né? E ele parte também da questão da Constituinte, né? Da Constituição. E aí ele vai dar outros elementos aqui. Então, está lá também no NEAD esse texto, né? Princípios éticos ou pauta de conduta na educação escolar, é do Paulo César Martins e do Odair Vieira da Silva. É um texto bem simples, bem sintético, mas que é um artigo que vem apresentar aí alguns elementos para a gente refletir sobre essa questão na escola. Então, eu grifei algumas partes, o texto está grifado lá para vocês também, e aí vou me centrar nessas partes que eu grifei. Então, a primeira aqui, a cultura pedagógica brasileira trata os assuntos relacionados à ética de forma muito difusa, como tema transversal. Então, existe um documento chamado Parâmetros Curriculares Nacionais, que ele criou os temas transversais, e um dos temas transversais era a questão da ética. E nessa ideia de temas transversais, ele colocava a ética como um tema que tem que ser discutido, que deve ser discutido em qualquer componente curricular. Então, não importa se eu estou dando aula de física, química, biologia, matemática, história, geografia, apareceu ali um problema ético, eu tenho que trazer à tona esse problema ético e discutir esse problema com os alunos, tá? Normalmente o que vai aparecer é um problema moral. E aí esse problema moral tem que ser colocado de forma tranquila, e aí eu preciso estar tranquilo com os meus valores morais, para não impor os meus valores morais, mas para poder discutir aqueles valores que aparecem ali na sala. Tipo, estamos lá numa aula de química, e um aluno xinga o outro, sei lá, com o nome de um elemento químico que ele achou lá e tal, não sei o quê. E aí, então, é uma hora de você parar a aula de química e vamos discutir essa questão do bullying, né? Essa questão da opressão de um sobre o outro, do xingar, do respeito, né? Então, parar e fazer essa discussão. Então, a educação ela tem que trabalhar não só com os conhecimentos científicos, ela precisa dos conhecimentos científicos, não podemos negar isso, mas ela precisa também trabalhar com princípios
estéticos, políticos e éticos. Princípios estéticos, o que quer dizer isso? A educação tem que provocar no aluno sensibilidade, ela tem que trazer à tona toda a questão emocional, toda a questão sensível, para que o aluno possa, a partir dali, compreender as coisas e se sensibilizar com questões que ele está estudando, e a aprendizagem vai acontecer a partir disso. Questões políticas, não tem nada a ver com partido político, nem com posicionamentos politiqueiros, se é a favor, se é contra o Bolsonaro. Não é isso. O que é uma questão política da educação? É trazer a discussão para o ponto desses princípios, por exemplo, da Constituição. Isso é uma questão política. Então, o que é tratar as pessoas com dignidade? O que é tratar as pessoas com respeito? O que é dar direitos às pessoas no sentido de direitos adquiridos, né? Então, são questões políticas que a gente vai tratar aí. E questões éticas estão atreladas a essas questões políticas, né? Porque elas vão dar elementos, assim, para a gente trabalhar a questão dos valores e sair do campo da moral e entrar no campo da ética, né? Então, quando a gente trabalha a questão do respeito mútuo, da justiça, da solidariedade, do diálogo, nós estamos trabalhando esses princípios estéticos, políticos e éticos, tá? Então, respeitar as ideias diferentes, respeitar quem pensa de outra forma, tá bom? Isso tudo é trazer uma educação ética, fazer uma educação ética. Ele falou aqui dos PCNs, né, o documento que eu citei, fala que é um documento que trata da moral e da ética no ambiente escolar, enfocando a construção de valores que norteiam a convivência social. Então, olha, quando eu falo de valores, eu estou falando de moral, e eu posso ter valores na escola, e vou construir valores na escola. Então, quando a gente faz as regrinhas lá de convivência na sala de aula, eu estou trabalhando com valores. Então, respeitar as ideias dos outros, levantar a mão antes de falar, pedir licença para sair ou para entrar na aula. Então, isso tudo são regras, são valores que eu vou colocar ali, e que esses valores têm que ser seguidos por todos, tá? Então, na escola, o tema ética encontra-se, em primeiro lugar, nas próprias relações entre os agentes que constituem essa instituição. Quem são os agentes da escola? Aluno, professor, funcionários, pais, é o que a gente chama de comunidade escolar. Em segundo lugar, o tema ético encontra-se nas disciplinas do currículo, uma vez que sabe-se o conhecimento não é neutro, nem impermeável de valores de todo tipo. Finalmente, encontram-se nos demais temas transversais, já que, de uma forma ou de outra, tratam de valores e normas. Então, por que ele fala aqui na questão das disciplinas do currículo? Porque o jeito que você traz aquela verdade, aquela ciência, e apresenta aquela ciência para o aluno, tem uma postura ética, no caso ali do professor, para essa situação, tá? Então, de acordo com os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, o trato dos assuntos relativos à ética deve ficar a cargo da sociedade. A sociedade deve educar moralmente seus membros para o futuro convívio social. Então, lá no meio social, no grupo social que eu vivo, eu vou receber uma educação moral. Na escola, eu vou receber uma educação ética. Mas não tem moral também? Tem moral também na escola. Mas o princípio que está ali não é um princípio moralista. Se a gente fizer o discurso moralista, a gente não vai chegar no lugar nenhum. A gente tem que fazer um discurso ético, que é a questão do comportamento que serve para todo mundo. Tá? O discurso moralista é um discurso vazio, que não vai proporcionar uma mudança de conduta. Contudo, atualmente, as experiências educacionais indicam que a escola deve promover entre seus alunos o exercício da plena cidadania e da participação. Vamos lá, dois conceitos aqui importantes da gente compreender. Qual é o conceito de cidadania? O que é um cidadão? O cidadão é uma pessoa consciente, pessoa, volta lá nos constituintes do campo ético,
consciente, constituintes do campo ético, dos seus direitos e deveres, tá? Então, o cidadão, ele é pessoa, ele não é indivíduo, ele é pessoa. Qual a diferença de um para o outro? Indivíduo é qualquer coisa, pessoa é consciente, é sujeito, é ativo, tem vontades próprias, tem consciência e tem responsabilidade de seus atos, tá bom? Então, a existência de regras e leis que definem direitos e deveres na sociedade, as regras existentes na escola devem viabilizar a convivência interna e com sua comunidade, sendo claras e conhecidas por todos, inclusive feitas por todos. As regras devem ser vivenciadas coletivamente, como busca de alternativas para problemas enfrentados no cotidiano escolar. A participação na elaboração das regras é parte de uma vivência mais ampla de todos no contexto escolar e na comunidade. Então, aqui está uma coisa importantíssima que a maioria das vezes a escola não respeita. A escola faz as regras para o aluno cumprir, mas ela não envolve o aluno nessa formação das regras e automaticamente ele fica sendo tratado como objeto e não como sujeito, tá? Um outro elemento, uma citação muito interessante aí, em algum lugar, Graham Greene diz que o ser humano também é um dever. Ser humano também é um dever. Refere-se provavelmente a atributos como compaixão pelo próximo, a solidariedade ou a benevolência para com os outros, que costumam ser consideradas características próprias das pessoas muito humanas, ou seja, aquelas que saboreiam o leite da ternura humana, segundo a bela expressão shakespeariana. Tá? Então, assim, a solidariedade, a compaixão, o amor pelo próximo, o respeito pelo próximo são elementos éticos, princípios éticos que independem da moral local, da moral de cada grupo social. Tá bom? Então, o que esse texto traz para a gente é exatamente esse estar atento, né, à capacidade de formar um ser que seja solidário, que seja mais humano, que seja compreensível, que seja tolerante. Essas são características de um princípio ético, né? De princípios éticos. A tolerância, a solidariedade, o solidarizar-se, não tem outra palavra, não, com o outro, né, com o sofrimento do outro, ajudar o outro naquilo que ele está com mais dificuldade e assim por diante. Então, gente, são esses elementos, é isso que vai fazer da escola um lugar ético. Então, a escola tem que ser compreendida como um ambiente ético, como um ambiente que extrapola os valores morais para priorizar os princípios éticos. Ela não nega os valores morais, não tem como negar, mas ela precisa ampliar esses valores morais, ampliar a reflexão acerca dos valores morais para que as ações se tornem muito mais éticas do que morais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no nosso julgamento, que é comum e a gente faz o tempo todo, né? Na hora de julgar os outros, não julgar os outros pelos nossos valores pessoais, mas a hora que a gente for julgar os outros, olhar com esse olhar ético, com esse olhar mais amplo, que vai além dos seus hábitos e costumes e olha o outro como um ser que também vem de uma relação de hábitos e costumes de um grupo social, de uma cultura e assim por diante. Vitória,
Vamos lá, eu queria ouvir você aí de tudo que eu falei, o que você pensa, o que você acha. Eu acho que independente do que a pessoa for, do que a pessoa é, todos merecem respeito, merecem não, né? É o dever de cada um ter que respeitar o próximo, ter que fazer com que ele se sinta como uma pessoa. Afinal, nós somos todos cidadãos e a gente tem que agir como a ética é estabelecida. Tainara, o que você pensa disso? Tainara, seu microfone está fechado. Concorda com a Vitória. Matheus. Sei lá, Matheus, você não falou nada hoje ainda. Matheus, seu microfone está fechado. Marcela. Marcela, pode abrir o microfone, falar. Ficou claro, não ficou claro? Como é que está isso na cabeça de vocês? Professor, ficou claro. Eu consegui entender tudo direitinho nessa aula. E eu acho que eu também concordo com a Vitória, né? Porque todo mundo merece. Tipo, não é nem questão de merecer, é um dever mesmo, né? Tratar todo mundo com ética e tudo. O que ela fala faz sentido, professor. Não tem outra coisa para falar, eu acho. Alguém? Diga, Manoel. Eu também concordo em partes com as meninas em relação a ser tratada como pessoa, só que às vezes a gente não vê muito isso na escola. Tipo, eu lembro muito do meu ensino médio e eu vejo meus amigos que ainda estão no ensino médio irem, por exemplo, na coordenação, reclamarem em relação a coisas e infelizmente eles serem ignorados. Tipo, eu acho que às vezes a gente tem que dar um pouco de mais voz, mesmo que a gente, né? Eu falo a gente porque eu ainda tenho 17 anos, eu ainda não tenho 18, então a gente seja menor de idade, sabe? Dá um incentivo de que, você é alguém. Nem sempre vão ignorar as suas decisões, as suas escolhas. Você pode ser ouvido, entende? Com certeza, isso mesmo. Diga, Marcela. Professor, sobre isso daí que ela acabou de falar, né? Eu também já vi muitas vezes, sabe? Alguma coisa que foram reclamar, foram pedir para fazer diferente e não tiveram voz, tipo, não fizeram nada, sabe, para resolver. E aí a pessoa fica lá, tipo, ao léu, não tem o que fazer e não tem como mudar, porque se ela vai atrás para mudar, nada muda. Então, mas um dos papéis, né, da escola é exatamente motivar e criar esse espírito, né, de participação. Isso é ser cidadão, né? Participar, ir lá, reivindicar seus direitos, brigar pelos seus direitos e ser ouvido, né? Isso é tratar o outro com dignidade. Quando você dá espaço para o outro falar e você dialoga com o outro, não quer dizer concordar, mas você dialoga, você escuta o que o outro tem para dizer, então aí você trata o outro com dignidade. Diga, Vitória. Você falou até do exemplo do professor, de que quando tivesse acontecendo alguma situação, o professor parasse e tudo mais. Só que muitas vezes o professor fica ou com medo, ou ele não fala nada, e aquela situação ela fica persistindo durante muito tempo. E os alunos, no lugar que a escola quer pra gente aprender, a melhorar e tudo mais, e ela fica, tipo, o aluno ele perde a vontade de ir pra escola por causa disso. E aí, tipo assim, os professores que deveriam ter essa atitude de corrigir e tudo mais, não a realizam. E às vezes, Vitória, não realiza nem porque
ele não quer, às vezes é porque ele também não é aberto para discutir aquela questão, né? Então, isso acontece muito com a questão dos negros, por exemplo. Aí tem uma pessoa negra na sala e alguém vai falar, fala, então, sim, sabe, aquele mais escurinho ali, aí fica tão cheio de dedos para tratar a questão e para não tratar a questão, para não trazer à tona uma questão que é evidente, que é problemática, que é a questão do racismo no nosso país e tal, e que aí, então, acaba colocando panos quentes naquela situação, fazendo de conta que não percebeu, mas que aquilo só piora a situação, não ajuda em nada, né? Eu não sei quem foi, se a Emanuele ou a Marcela que levantou a mão primeiro. Mas vamos lá, Marcela, depois a Emanuele fala. Professor, eu só ia falar de exemplo até tipo de caso de assédio que acontece em escola. Porque eu já vi notícias sobre isso, né? Que é não, tipo assim, é normalizado, só que isso não é normal, não era para acontecer, né? E aí muitas vezes as pessoas acabam passando pano para isso, querendo tampar o sol com a peneira, porque é um problema. Exato. E é um problema social do Brasil, é moral isso, né? Então, é muito forte. E aí, dependendo da família que você foi criado com os valores ali, ou para não tratar disso, ou para fazer de conta que não trata, né? Diga, Emanuele. Também não somente em relação a professores, a coordenação, mas também entre outros alunos, tipo, por exemplo, eu vi tal pessoa pichando a parede, falei com o professor e o professor, ele deu uma bronca. Aí as pessoas, elas vão me ver como, ela é dedo duro, ela é isso, sendo que em paz eu só tava fazendo... Eu tava... meu dever, tipo, tava fazendo uma coisa ética, porque eu sei que aquilo é errado. Então não pode ser feito, mas eu sou vista como a dedo duro, como isso. E acaba que às vezes levam para uma questão mais de violência e isso torna repressivo. Tipo, eu fiz aquilo quando eu era criança e tal pessoa me bateu, então agora como adulta eu não posso fazer isso, eu tenho que ficar calada. Eu vi alguma pessoa fazer alguma coisa errada, eu vou ficar calada por medo de ser repreendida de novo, sendo que é uma questão ética, tipo, aquilo é errado, eu tenho que informar que aquilo é errado, mas por medo eu não faço. Exato. E às vezes até os pais também fazem isso com a gente, né? Você leva uma questão dessa para casa, aí sua mãe fala assim, olha, não fala não, porque senão seu coleguinha pode ficar bravo com você, depois, a hora que o professor não estiver vendo, ele pode te bater, ele pode fazer isso, pode fazer alguma maldade com você. Então, às vezes até por uma questão de proteção, a família também ameniza isso, né? Fala assim, não, olha, não, não traz isso à tona, não, que isso pode te causar prejuízo e tal, não sei o quê. Diga, Marcela. Professor, é só um exemplo. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, estava tendo um simulado, normal, um simulado, só que era simulado do Enem, então tinha a hora certa para entrar e a hora certa para sair. Tipo, sei lá, eles disponibilizaram 5 horas. Se você não terminou a prova nesse tempo, sinto muito, né? Vai ter que entregar do jeito que tá. E aí, o que aconteceu? 2 meninas ficaram lá porque um professor deixou elas fazerem, tipo, com tempo a mais, e a escola inteira não. E nessa época eu era representante de turma. Então, quem viu veio me cobrar, veio pedir para eu ir falar com a coordenadora, porque eles estavam todo mundo achando ruim, né? Porque todo mundo é aluno ali, igual. E só 2 ficam, tipo, com meia hora a mais para terminar uma redação, isso não existe. Aí eu tive que ir falar, pois me apedrejaram até umas horas. É muito comum esse tipo de coisa. Pois é, mas tipo assim, eu tive que falar, sabe? Eu tava na minha obrigação de falar, ainda mais o povo me cobrando pra eu falar com a coordenação. E aí também tem uma questão, né, Marcela? Não era obrigação só sua, como representante, de falar, mas de todo mundo de reclamar. Então, às vezes, as pessoas pegam e jogam a responsabilidade em cima de uma pessoa, né? Porque aquela pessoa vai dar a cara para bater, né? Mas que a responsabilidade é de todos, não é só de um. Isso acontece muito na política, né? Eu não tenho força para mudar a sociedade, então eu vou votar naquele candidato porque ele vai mudar o mundo para mim. Então coloca a capacidade de mudança
no outro e não assume a responsabilidade para você mesmo. Pois é, professor. Aí a sala inteira lá, um monte de gente, tipo, podia o povo até de outras turmas reclamar também, porque eles fizeram, tipo, todo mundo no mesmo horário, mas não, só quem foi reclamar lá fui eu. E eu que me lasquei, mas tudo bem, né? Pelo menos. É muito problemático isso. Olha, a Tainara está colocando uma coisa. Deixa eu ler outras coisas aqui, que aí eu chego lá. Mas se a escola não faz nada, podemos correr atrás do outro. Será que eles não tinham direito de uma hora a mais? Não sei. Tem que ver, né? Como é que estavam as regras. Se a regra era para todo mundo. A Tainara Gomes colocando aqui. Como secretária de Educação, no meu ensino médio, havia um professor que assediava os alunos e quando estas foram na direção, nada foi feito. Então, elas entraram em conjunto com uma denúncia na própria Secretaria de Educação. Foi apenas aí que elas tiveram voz. Hoje em dia, o professor segue afastado do cargo e, no caso, o caso, do cargo e os casos em análise. Isso aí. Eu acho que hoje a gente ainda consegue ter mais voz e ser mais ativo nesse sentido de denúncias, principalmente a questão das mulheres aí, né? Que a gente vê, mesmo com a Lei Maria da Penha, mesmo muito feminicídio acontecendo, e está atrelado a isso, né? A essa questão das mulheres não poderem falar, não poderem reivindicar e tal, e a escola tem um papel importantíssimo nessa formação, né? Tá. O Matheus está justificando que elas poderiam ter alguma coisa. Mas fala, Marcela. Então, professor, o problema se deu exatamente por isso, porque elas não tinham nada. Porque, na época, quem tinha laudo de alguma coisa do tipo fazia a prova separada com mais professores, entendeu? E elas estavam lá fazendo junto com todo mundo, só que todo mundo saiu, foi embora para casa e elas continuaram lá. Tanto que depois, quando chamaram para conversar, elas falaram só que era porque não tinha dado tempo. Foi essa a justificativa delas. Aí, Matheus, nesses casos aí, é uma questão também interessante que você tocou aí na questão da diversidade, né? Por isso que hoje, isso é uma coisa nova, tem menos de 10 anos no país, quando você vai fazer um concurso ou qualquer outra coisa, vem lá, né, no ato da inscrição, se você tem alguma deficiência, se você necessita de algum auxílio, né, específico ali para fazer a prova, ou de mais tempo, ou de intérprete, ou de alguém para ajudar a fazer a prova e tal. Então, isso é uma coisa que foi conquistada dentro dessa questão da ética, porque no princípio da moral, a moral vai tratar assim, olha, todo mundo tem esse tempo, esse tipo de prova e ponto final. A ética vai dizer, olha, não podemos tratar todo mundo igual, temos que tratar de acordo com as suas necessidades. E aí, se a prova de uma pessoa que lê normalmente é uma prova assim, a prova de um cego tem que ser em braille, e a prova em braille vai dar 30 páginas a mais, e aí ele vai ter mais tempo para fazer a prova e tal. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Quem precisa de auxílio tem um tratamento diferenciado. E aí, isso também, às vezes, parece antiético, né? Porque não está tratando todo mundo igual, mas é imoral, mas não é antiético. Tá? A moral fala que tem que tratar todo mundo igual. A ética fala que tem que tratar de acordo com suas necessidades. E aí, existe uma diferença de igualdade e equidade. Igualdade é tratar todo mundo igual. Equitativamente, equidade é tratar de acordo com as suas necessidades. Então, tratar todo mundo igual é colocar uma escada para todo mundo subir para o segundo andar. Tratar com equidade é fazer uma rampa para que o cadeirante possa subir pela rampa. Então, mas só tem um cadeirante. Tem que ter uma rampa. Porque o cadeirante tem os mesmos direitos de quem anda e consegue subir a escada. Ele não consegue subir a escada, então ele precisa ter uma rampa. Tá? Diga, Guida.
Você tá quietinha, vida, você não falou nada hoje. Ah, é porque eu tô com alergia e eu tô tossindo bastante. Voltando rapidinho no ponto que a Manoel estava tocando, a gente fica até com um pouco de pressão entre fazer a coisa certa e não fazer, porque quando a gente faz a coisa certa, as pessoas veem a gente como dedo duro e às vezes a gente fica calado, mas fica carregando aquilo na consciência, né? De tipo assim, eu não falei nada, eu podia ter reagido a essa coisa e eu não fiz nada, justamente com medo do que todo mundo ia falar, do que as pessoas iam me apelidar e tudo mais. Lembra lá da figurinha do anjinho e do capetinha que a gente tem dentro da consciência da gente? Aí é aquelas duas coisas lá, né? É o bem e o mal ali. Aí se você faz ou se você não faz. Um fala assim, não, faz, deve fazer. O outro fala, não, não faz não, porque isso pode causar... E aí, de repente, você não faz e fica com aquilo, com aquele peso de consciência, carregando, às vezes, para o resto da vida, numa ação, de repente, numa situação que complicou a vida de uma pessoa, ou que causou muito mal para uma outra pessoa. Então, isso é muito sério. Né? Essa questão ética é muito séria. E quanto mais a gente tiver a oportunidade de conversar e dialogar sobre essas questões, mais vai abrindo essas possibilidades de mudança da nossa moral, da nossa cabeça fechadinha ali. Então, quanto mais espaços de diálogo e de debate a gente tiver e de opiniões diferentes a gente ouvir, melhor vai ser a nossa capacidade de formar a nossa própria opinião. Quando a gente não abre esse debate, quando a gente não ouve opiniões diferentes, a gente não consegue mudar, a gente fica naquele hábito, naquele costume que a gente trouxe da nossa moral, da nossa vivência lá do nosso grupo social. Então, esse é o grande desafio da vida, né? Abrir para debater, para você conseguir entender umas outras coisas e assim por diante. E assim conseguir ajudar as pessoas e se ajudar também. Né? Diga, Marcelo. Vitória, não sei se você estava com uma levantada antes. Professor, é porque eu esqueci de abaixar, desculpa. Ai, diga. A minha mãe, esses dias, ela tava voltando do trabalho, né? E era muito tarde, tipo assim, umas 10 horas já da noite. E ela sozinha, uma mulher, começou a se jogar na frente dos carros, a fingir que tava passando mal. Nisso, minha mãe ficou com aquele medo, sabe? De ajudo, não ajudo, tô sozinha no carro, o que eu faço? E aí ela falou assim, não, vou passar porque ela ficou com medo de ser assaltada. Quando foi no outro dia, a gente viu a notícia de que a mulher tinha assaltado 3 carros, assim, porque o povo parou para ajudar. Aí a gente vê essas notícias, a gente fica com medo, né? De tipo assim, vou parar para ajudar e a pessoa vai me assaltar, o que eu faço, né? Aí fica aquela questão da ética matutando assim no nosso ouvido. Sempre a decisão, nesse caso aí, ela é sempre moral, ela nunca é ética. Só passou a ser ética depois que sua mãe refletiu, depois que ela viu a notícia e tal. Então, ali naquele momento, ela vai agir de acordo com os valores que ela tem. E, às vezes, ela até vai parar morrendo de medo de ser assaltada e vai ser assaltada. Muita gente foi assaltada exatamente por esse princípio aí de ajudar o outro. É um valor que eu tenho que ajudar o outro. Se a pessoa está caída ali na rua, vou parar, vou ajudar, se eu não ajudar, eu vou ficar com aquele peso de consciência, vou ficar mal, não vou dormir bem, porque eu vou ficar pensando naquela situação e assim por diante, né? Então, isso está muito atrelado à vivência moral. Sua mãe agiu do ponto de vista moral, por quê? Ela sabe que naquele local, no local onde vocês moram, aí na região, tem muito assalto, tem muita coisa, então com certeza ela chegou em casa com um certo peso de consciência por não ter ajudado a mulher. Sim, Depois que ela viu a notícia, ela falou assim, aí depois dá um alívio, né? Tipo assim, poxa, ainda bem que não fiz, mas dá um pezinho na consciência. Dá um peso na consciência, exatamente. É muito forte, porque isso está impregnado nela, que ela tem que ajudar os outros, que você precisa, ainda mais se é uma mulher, à noite, na rua, tal, passando mal. Então, aquele princípio assim que você tem, a regra moral, você tem que ajudar. Se você não ajudar, você não é um bom cristão, você não é uma boa pessoa, você não foi solidário, né? E aí, ao mesmo tempo, vem o medo
e aí você vai agir por aquilo que for mais forte naquele momento, né? Ok, gente. Deu para a gente pensar e relacionar a questão da ética com o papel da escola, né? O papel da escola, então, é um papel de formação ético e não moral. E aí, encaminhando aqui os nossos trabalhos, tem um texto aí para a semana que vem, Direitos Humanos e Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vocês terão até o dia 10/11 para entregar esse texto, tá? E aí, então, é um trabalho que vou colocar lá no NEAD também, sobre isso, Estatuto da Criança e do Adolescente e Ética. Então, aí tem lá o estatuto e as orientações, como vocês vão fazer. Depois do dia 10, tem um outro trabalho para o dia 17, que é Educação em e para os Direitos Humanos, tá? Aí é para entregar no dia 17. Então, é um texto também, de no mínimo 2, no máximo 3 páginas. Vocês podem fazer. Se tiver alguma dificuldade para fazer esse texto, né, pode ir lá no grupo, no WhatsApp, vai perguntando, vai discutindo algumas coisas ali. É bom colocar no grupo, porque às vezes uma dúvida sua é dúvida de várias pessoas. Vocês podem ir trocando ali no grupo e a gente vai se ajudando, tá? Tem gente que tem vergonha, que não gosta, que fica tímido, tudo bem. Se não quiser colocar, não tem problema. Aí a gente vai tirando as dúvidas aqui no particular mesmo, tá bom? Mas é sempre bom, assim, colocar, porque vai trocando e a gente vai